19h32, vamos iniciar nossa primeira live aí do FutHub em Pauta, né, com o tema do direito esportivo. Estou aqui juntamente com o Rodrigo Romano, meu parceiro nessa jornada aí, responsável pela área de conteúdo do FutHub. Seja bem-vindo, senhor Rodrigo. Muito obrigado pela palavra, pela abertura. Acho que já agradecendo todo mundo que entrou nesses minutos iniciais da live. Teremos hoje e também amanhã ótimos conteúdos sobre o tema de direito desportivo. Então, já vou começar apresentando nossos convidados. Vamos na ordem alfabética aqui. Vou começar com André Ribeiro, advogado desportivo. Eu trabalho com atletas, sócio do Tanuri Ribeiro Advogados. Então, André, já vou te passar a palavra, pedindo para tu contar um pouquinho da tua trajetória. E seja bem-vindo aqui ao FutHub, que seja o primeiro de diversos conteúdos que a gente faça em conjunto. Obrigado. Primeiro, agradecer a oportunidade, vindo aí o convite de vocês, aí, em especial aí do Fernando, que eu costumo dizer sempre que eu falo com o Fernando, né, qualquer chamado dele não é um convite, é uma convocação, né? Ainda mais para nós aí que somos do direito desportivo. Eu milito aí na área do direito esportivo. No ano que vem vai passar de 20 anos. Eu comecei muito novo nisso, né? Então, eu me formei em 2001. Em 2001 a gente já tinha, né, a Lei Pelé desde 98, e ela entraria em vigor ali, salvo engano, em 2001 mesmo, né? Então a gente começou a ver algumas coisas, uma tendência da transição, né, do futebol como ele era visto, né, naquela era mais romântica do futebol, que a gente costuma ouvir aí das gerações, né, mais antigas aí, dos grandes jogadores, dos grandes clubes, né, das grandes conquistas, a construção, né, do futebol no Brasil. E a gente passa ali em 2001 a ter um pouco mais do futebol visto como negócio, né? E, em virtude da aplicação da Lei Pelé, a gente começa a ver muitos jogadores. Eu me lembro na época eles ajuizando ações de rescisão indireta por falta de pagamento. Tinha a novidade ali da lei que permitia a rescisão, né, na hipótese de incumprimento. E a gente tem ali, naquela época também, acho que todos aí vão lembrar, principalmente, né, os gaúchos, houve aquela movimentação lá da saída do Ronaldinho, né, do Grêmio. Então é o fim da lei do fim do passe, né? E os jogadores passando a ser livres, né, ao término dos contratos de trabalho. Então tinha ali uma fase de transição naquela época, e ali já denotava que o futebol seria sim um grande negócio, porque o Ronaldinho ele acaba sendo ali protagonista de uma transação que envolvia bancos, envolvia, né, um conglomerado de televisão, de mídia, para levar para um grande clube europeu e tal. E aquilo começava a chamar muito a minha atenção, e do meu sócio, né, do Breno. E a gente trabalhava junto ali num escritório que era voltado para coisas completamente diferentes, né? A minha formação ali, depois da faculdade, como estagiário, era toda voltada para o direito societário, para um mercado de fusões e aquisições, né? E, coincidentemente, a gente era estagiário de um grande escritório em São Paulo, cujo um dos grandes clientes do escritório era um banco suíço, a UBS, né, que estava fazendo parte do financiamento da operação da transferência do Ronaldinho para Paris. E a gente acaba se envolvendo naquilo, e daí aquilo começa a despertar a curiosidade e abrir nossos olhos para, o futebol é um business, né, um negócio também. Isso aqui, né, não é só porque eu vou ser um advogado do mundo corporativo, porque eu trabalho para grandes empresas. Eu também posso estruturar negócios numa área de um entretenimento, de um esporte que é o esporte mais visto, mais acompanhado no mundo, né? E a gente muito novo, né? A gente sempre gostou de futebol, então aquilo vinha conciliando uma coisa, né, do prazer, da curiosidade e também da vontade de aprender mais e de tentar, né, aplicar mais coisas ali e tentar colocar muito da postura que a gente tinha de uma formação de advogados, estagiários, jovens advogados ali de um mundo corporativo para um meio do futebol. E dali a gente vem, né? A gente vem desde então
acompanhando essa evolução do futebol, né? Que ela é constante, não só uma evolução de legislação aí, mas também a evolução dos negócios em si, os números envolvidos, né? Então, a gente começou, né? Eu costumo dizer assim, a gente começou por acaso, por curiosidade, e dali a pouco a gente se viu, a gente estava envolvido 100% na questão do futebol, e desde então, meu dia a dia sempre foi futebol, sempre foi assessorar os jogadores, os intermediários, os clubes, sempre foi buscar construir soluções, né, para resolver problemas, soluções para criar oportunidades de negócio, soluções para viabilizar transferências, né, como a gente estava falando aí. A gente tem alguns casos aí em conjunto, né, o Dr. Felipe está aí, uma grande referência aí no direito esportivo, um advogado dos maiores clubes do mundo aí, né? E a gente teve a oportunidade de atuar em conjunto aí em diversos casos que nos levaram, nos exigiram realmente o exercício ali de uma sofisticação, o exercício de encontrar a solução, né? E sempre usando o que a gente tinha à disposição em termos de legislação, em termos de regulamentos e tal. Então, é uma carreira que eu posso dizer assim, hoje eu tenho 44 anos, eu posso dizer que eu sei que hoje já sou de uma geração mais antiga aí dos advogados, né, que atuam no direito desportivo, mas é um segmento que eu vi de perto crescer, eu sou testemunha da evolução do direito desportivo no Brasil, né, de todas as mudanças que a gente teve e do mundo que a gente vive hoje, assim. Então, tenho muita satisfação e orgulho aí de ter essa trajetória aí e de, por muitas vezes, estar cercado de pessoas muito boas aí, de grandes profissionais também que sempre colaboraram e sempre nos instigaram também a ser melhores aí. Isso é muito bacana, assim. Sensacional, André. Obrigado por esse primeiro depoimento. Passando para o próximo aqui, então, Felipe Dalegrave, advogado do Internacional, aqui de Porto Alegre. Então, Felipe, seja bem-vindo ao FutHub. Contar um pouquinho também tua trajetória até chegar no clube, até chegar nos dias de hoje. Então, a palavra está contigo. Boa noite, Diogo. Boa noite a todos aí que estão. Especial aí, nosso eterno presidente, no Carvalho. E agora aí, também da toda a área que envolve o clube, serviço jurídico, setor jurídico. Bom, minha passagem, eu me formo em 2006. Eu eu me formo como advogado, obviamente. Eu já sou estagiário do esporte nacional. Sempre. Estão me ouvindo bem aí? Tá Sempre. falhando um pouquinho aqui, Felipe. Para mim, está cortando um pouco, eu não sei se é o meu ou se é o do Felipe que não tá... O Felipe está cortando um pouquinho. Vamos lá. Estão me ouvindo? A gente está te ouvindo um pouquinho picotado aí. Eu estou. Vamos de novo, então. Desculpa aí. Eu faço efetivamente no integrante do departamento jurídico do Paulo. Ô, Felipe, tu quer tentar sem o fone para ver se melhora aí? Alô, alô? Tá ouvindo bem aí, Tomás? Tô ouvindo, mas o do Felipe tá cortado. O áudio para mim também. Mas vocês eu escuto. Do André também estava bem limpo. O som foi... O meu tá legal? Acho Tá que bem. do Felipe, Vocês me escutam? Sim, perfeitamente. E agora, como é que estão? agora melhorou bastante. Bom, vou recomeçar então, perdão. Vamos de novo. Seja bem-vindo aí, Felipe. Obrigado. Agradecer a todos vocês aí. Ouviram o meu boa noite especial aí para o
nosso eterno presidente Fernando Carvalho. A minha trajetória, na verdade, ela começa no ano de 2005, ou seja, faz 18 anos, completou em fevereiro, que eu sou integrante da vice-presidência de assuntos jurídicos do Inter. Eu começo em 2005 como estagiário do clube, já ingressando em fevereiro, e na sequência do ano já deu aquela confusão toda envolvendo a anulação dos jogos, né? E em 2006 eu me formo, eu viro, até pegar a OAB, na verdade, que depois até tem uma história legal para contar, eu viro assistente jurídico do clube, depois advogado júnior, se eu não me engano, depois gerente jurídico, e hoje estou como diretor executivo jurídico do clube. Obviamente que a minha questão familiar, né? Meu tio foi presidente do clube, o meu avô foi diretor de futebol, foi jogador também do clube, então eu nasci enrolado no manto colorado, e isso desde o início me instigou e sempre foi meu desejo estar dentro do clube, porque era uma paixão e é uma paixão extrema, né? Que por um lado às vezes a gente sofre mais também, né? Por conta disso, né? Não é só o viés profissional, é a paixão envolvida no dia a dia, no resultado do jogo, no resultado das operações. E o que acontece é que em 2005 eu entro, então, como estagiário, vivenciei toda aquela questão envolvendo a anulação dos jogos, depois tiveram vários outros casos, e desde então eu venho desempenhando essa função no jurídico do clube, o dia a dia extremamente exigido, porque as operações, como o doutor André Ribeiro, meu colega e amigo aí de inúmeros anos, bem disse, as operações vêm se estruturando cada vez mais, o mercado vem aquecido, os direitos econômicos, que eram algo que a gente estruturou muito bem, eles deixaram de existir, né, no que diz respeito aos terceiros, e o clube tem que se financiar, a gente sabe qual é a situação do futebol brasileiro, e isso vem nos desafiando dia a dia, juntamente com as operações diárias de transferência. O jurídico atende todas as áreas do clube, evidentemente, tudo voltado para que lá dentro do campo o futebol funcione e nos traga os resultados e o desenvolvimento da evolução do clube. Mas a gente atende todas as áreas, temos escritórios também que nos dão um suporte importante, destacando a área sem prejuízo das outras, destacando a área do direito esportivo, né, que é o objeto aqui da nossa live, mais propriamente, através do Dr. Daniel Cravo, do Dr. Rogério Pastel. Então, a gente tem uma equipe bem robusta, assim, e agradecer também já ao Dr. André pelas palavras de destaque, porque realmente, ao longo dos últimos 18 anos, aí, a gente trabalhou bastante em diversas operações. O Dr. André representa, trocando essa seda aí, então, né? O Dr. André representa grande parte aí do empresariado do mundo esportivo, dos players mais importantes, eu diria, estão com ele, assim como atletas, também já prestou serviço a clubes e sabe bem a dificuldade, aonde que gera os nossos problemas. Então, eu acho que é muito importante. O Thiago, eu não tenho tanto conhecimento com ele, mas temos oportunidades de desenvolver várias frentes também. Eu acho muito legal assim esse desenvolvimento das relações entre os advogados. Com certeza, ao longo da caminhada, fiz muito mais amigos do que não amigos, digamos assim, porque a gente sabe onde é que aperta o calo do outro, né? Um sabe onde é que aperta o calo do outro. Então, é muito importante a gente ter essas relações, e acho que o FootHub venha também a possibilitar isso, desenvolver, e depois, vendendo uma necessidade nossa aí, se alguém tiver estagiários aí para nos indicar, vou deixar o contato aí com o Diogão aí, com o Romano. Eu ia fazer surpresa só pro final aí. Hã? Eu ia fazer surpresa só pro final, aí tu já tá... Eu já deixa o pessoal já sabendo. E aí aguardo os próximos passos aí, a pauta temos aberta aí para que vocês precisarem. Obrigado, Felipe. Boa, Felipe, valeu. Então, quem quiser aí já pode nos procurar. Passar então agora para o último convidado, Tomás Bozak, foi nosso aluno aqui do curso de Executivo de Futebol, advogado, trabalha num escritório internacional, então Berlin Sports Law. Tomás, seja bem-vindo aqui agora como palestrante, e espero que a gente consiga criar cada vez mais conteúdos juntos aqui. Obrigado, Romano. Queria começar agradecendo pelo convite ao Diogo e ao Rodrigo Romano.
Para mim é, na verdade, uma grande honra estar dividindo a mesa virtual com dois colegas já de uma trajetória de muito sucesso e bastante longa na nossa área, que é o direito desportivo. Eu, diferentemente dos dois, tenho uma carreira e uma trajetória muito mais recente, então eu estou muito mais aqui como ouvinte, como os demais participantes da live, do que propriamente como palestrante. Eu tenho muito mais a aprender com eles aqui, como aprendo em casos que a gente atua, seja um contra o outro, ou às vezes até do mesmo lado, do que propriamente para ensinar. Mas eu posso falar um pouquinho de como eu cheguei a conseguir atuar na área. Eu me formei em Direito em 2017, na URGS, eu sou de Porto Alegre, e em 2019, com muito apoio e influência e indicação até do Daniel Cravo, que foi mencionado pelo Felipe, eu fui fazer mestrado em Direito Desportivo Internacional na Espanha, numa instituição chamada Instituto Superior de Direito e Economia, o ISD, e foi a partir desse mestrado, com indicação do Daniel, que eu consegui entrar na área e me estabilizar desde 2019. Esse mestrado ele tem uma parte importantíssima que é um estágio profissional. O Dr. André Ribeiro, inclusive, recebe muitos estagiários do ISD, todos os anos, eu imagino, e alguns acabam ficando por lá. Eu tenho um colega que até hoje está trabalhando com ele. E o meu estágio acabou sendo com um árbitro da Corte Arbitral do Esporte, residente em Lisboa, em Portugal. E enquanto eu estava trabalhando, fazendo esse estágio profissional do mestrado, eu acabei sendo contatado pelo escritório que eu trabalho hoje, Berlin Sports Law, e me convidaram para fazer uma entrevista, acabei ficando e lá se vão quase 4 anos. O nosso escritório ele trata predominantemente de questões de direito desportivo internacional, a maioria é contencioso, é disputas entre clubes e clubes de jogadores, treinadores e clubes. O carro-chefe do escritório sempre foi direitos de formação, que são mecanismos de solidariedade e indenização de formação da FIFA, mas hoje a gente já tem um leque muito maior de serviços prestados para clubes do mundo inteiro. É um escritório que tem origem em Berlim, na Alemanha, mas a sede principal hoje é em Lisboa, e desde que eu fui contratado já era lá. E temos tanto contencioso quanto consultivo. Hoje em dia a gente faz muito consultivo para clubes, principalmente clubes europeus em contratos de transferência. Então a gente acaba tendo oportunidades muito legais e de crescimento de daqui a pouco um cliente nosso está vendendo um jogador para o Grupo City, está vendendo um jogador para um clube grande, a gente acaba tendo oportunidade de participar, seja na redação desse contrato, na revisão, ou até mesmo da negociação com esses clubes. Muitos jogadores recentemente indo para os Estados Unidos, para a MLS, e a gente acaba tendo esse contato, tendo essa experiência. E, para além disso, temos tido nos últimos anos também muitos casos oriundos de decisões da FIFA que vão à Corte Arbitral do Esporte, na Suíça, o CAS, que também são de um crescimento absurdo. Quanto mais a gente lida com esses casos, mais a gente aprende. Cada caso é um aprendizado diferente, e porque são muitos advogados muito bons e já consagrados envolvidos, né, representando as outras partes. E nesses 4 anos aí já tive a oportunidade de trabalhar em entre 25 e 30 casos no CAS. Nem todos foram até o final, muitos se terminam em acordo ou uma das partes desiste, mas acho que de forma bem resumida, mas condizente com o tempo que eu estou atuando, né? Foi assim que eu cheguei a ser associado do escritório que eu estou hoje, Berlin Sports Law. Foi muito por causa do mestrado na Espanha, mas não posso deixar de mencionar também que eu dei um pouco de sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Estava fazendo um estágio em Lisboa e recebi um contato de um advogado que eu tinha conhecido numa conferência. Me chamou para tomar um café. Quando eu vi, eu estava sendo entrevistado, e alguns meses depois estava trabalhando nesse escritório. A gente lida só com direito desportivo, basicamente só com futebol, não atua em nenhuma outra área hoje. Então, acabou dando tudo certo, e a forma que eu consegui ingressar na área foi indo para fora, estudar e
e buscar oportunidades. E, enfim, como o Romano já falou, fiz o curso de executivo de futebol do FutiHub, um curso muito bom, capitaneado aí pelo presidente Fernando Carvalho. Recomendo a todos que tenham interesse, seja em atuar como executivos ou demais áreas de gestão no futebol, ou seja, buscar só conhecimento e ter um pouquinho da experiência de quem realmente faz as coisas acontecerem. É um curso excelente e que já está com inscrições abertas aí para a sexta turma, né, Diogo? Então, tem a minha recomendação também. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade e vou ficar aqui atento, ouvindo mais um pouquinho dos casos dos colegas do André Ribeiro e do Felipe Baum aí, que eu tenho certeza que todo mundo vai ter oportunidade de aprender hoje. Não, tem bastante experiência também para trocar aí. Te agradeço. Não estava combinado essa propaganda aí, mas tá fazendo tudo mas que bom, que bom. Mas eu queria começar essa conversa, né? O nosso objetivo hoje é de trazer para o nosso público aqui as diversas possibilidades de carreira na área jurídica, né? Então, eu queria começar com o Felipe, que tem essa experiência de dentro do clube, porque a gente já teve a oportunidade de conversar um pouquinho da tua área de atuação e tu tem um escopo bem extenso assim de trabalho dentro do clube, né? Não é só o contrato do jogador, então assim tem várias questões aí internas. E eu queria que tu falasse um pouquinho como é que funciona essa estrutura jurídica dentro do clube e quais as áreas que o advogado tem contato. Ótimo, João. Não, com certeza, a minha pele não é a mesma do doutor André Ribeiro e doutor Tomás aí, mas eu acho que vocês vão entender um pouco por que agora, sem querer vender trabalho aqui, mas realmente a nossa atuação ali no jurídico ela é bastante extensa, porque a gente atende realmente todas as áreas do clube. Eu, na condição de diretor executivo jurídico, eu tenho um foco mais dirigido para a área da vice-presidência de futebol, né, o departamento de futebol, da equipe principal, né, que é onde realmente as operações mais complexas estão, onde está a vitrine de tudo, onde gere o clube, digamos assim, no motor financeiro do clube também passa muito, né, é essencial o departamento de futebol. Então eu tenho essa concentração mais de atuação no futebol da equipe principal, mas obviamente toda a responsabilidade, a atuação conjunta vinculada às demais áreas e também a parte do futebol da base, que é extremamente essencial esse desenvolvimento. E dentro desse contexto a gente participa nas operações no front, né? Todas as operações, dada a complexidade legislativa, que a todo momento tem mudança, tanto no cenário nacional como internacional. O Dr. Tomás, o Dr. André, com certeza também sofrem com isso, mas a gente, dentro do clube, a gente tem que criar braços e instrumentos para a operação. Então, a gente se debruça muito, né, em cada situação. Cada operação de contratação, a gente enfrenta uma série de obstáculos, então a gente tem que realmente criar mecanismos estratégicos e prévios para que elas possam dar certo, e a minha atuação, ela realmente está dentro desse contexto da negociação também. A gente participa muito, eu com toda a equipe lá do departamento de futebol, hoje junto com o David Bandeira, o Magrão, mas anteriormente com o Rodrigo Caetano, Jorge Macedo, William Thomas, Newton Drummond, todos eles que já passaram lá pelo clube também, que são importantes dentro desse desenvolvimento. A interação com o dito diretor executivo de futebol é algo importante, mas mais do que com o diretor executivo, com o mecanismo do futebol propriamente dito. Porque agora tivemos o exemplo do Ener Valencia, né? E todo mundo sabe, e foi uma operação de pré-contratação, né, que tem todo um regulamento específico, então demanda estratégia, demanda também cuidados, né, extras, e a gente está muito vinculado a isso. Fora isso, nós temos também as operações financeiras do clube, né, onde o jurídico se torna muito importante, na minha visão, para que elas aconteçam, porque também tem todo um regramento de estruturação vinculado ao estatuto do clube, os regimentos internos do clube e na própria lei geral do esporte, seja nessa confusão agora que é a Lei Pelé ou a Lei Geral do Desporto, que se misturam e virou uma salada, na minha opinião. Depois acho que seria tema para outro capítulo, digamos assim, mas são problemas que a gente enfrenta, porque a gente vai fazer contratações e nós temos um mar legislativo, né, que rege elas, e muitas vezes a parte que está do outro lado, ela quer basicamente se assegurar de determinadas situações onde
nós temos que fazer construções. Então, a atuação minha, especialmente, ela tem esse foco, mas o jurídico como um todo, ele se torna responsável e tem que assinar, né? Tem que publicar as relações, então tem uma responsabilidade técnica nessas operações todas aí, seja financeira, seja... Bom, para vocês terem uma ideia, agora vai vindo informações na cabeça, a gente elabora aí, por ano, assim, são mais de 2.500 relações contratuais que a gente faz, ou analisa, se a gente vai pegar pelo escopo. É um grande município, né, que os clubes de futebol formam, porque são relações de todas as naturezas, patrocínios, contratos em gerais, em contratos de investimento, área financeira. Então, realmente, a gente tem esse desdobramento geral, mas o meu escopo específico, assim, de zelo maior, realmente está vinculado ao futebol principal. Não sei, Diogo, se a gente tem espaço agora ou vamos abrir depois para trazer alguns casos, algumas peculiaridades, assim. Fica à vontade aí para cumprir teu raciocínio, dar os exemplos, como tu achar melhor. Não, para vocês, a gente até estava comentando antes, né, que o presidente Fernando Carvalho estava aqui mais com a imagem conosco, ele está escutando lá. Nós estávamos comentando antes que realmente um tsunami de detalhes, né, que faz uma equipe campeã, ou mesmo para disputar a competição, a gente tem que estar atento a todos os elementos, e ele bem lembrou, já nem lembrava mais, que em dado momento, na Libertadores, lá de 2010, né, a gente tinha a situação envolvendo uma possibilidade, né, diante da Copa do Mundo, se eu não me engano, que se aproximava, né? Não, se era de 2010 mesmo na África, a gente tinha uma situação que a Conmebol permitia a inscrição, admitiu a inscrição de mais alguns jogadores. E aí a gente tinha essa possibilidade regulamentar, mas tinha uma questão de janela de transferência, onde a janela no Brasil não daria tempo para esses jogadores chegar. Então, teve todo um trabalho jurídico dessa análise, né, dessa relação contratual, propriamente envolvendo os jogadores, que todos lembram aqui, que era o Tinga, o Rafael Sobes, o Renan, e teve o trabalho também institucional, né, óbvio, capitaneado pelo nosso presidente Fernando Carvalho, na época, de conseguir fazer com que essa janela fosse estendida e assim os jogadores pudessem ingressar no Brasil, e que acabaram sendo, né, fundamentais também para nossa conquista. Então, esse é um exemplo assim de nível de detalhamento de oportunidades, de operações, de negócios, e unir tudo isso com a matéria legislativa, normativa, regulamentar, que isso faz com que a gente consiga buscar o êxito, e o jurídico é importante nisso, tem que estar atento, porque as oportunidades no futebol são escassas e elas passam muito rápido. Ótimo, Felipe. E André, do outro lado do balcão, né? A área de atuação aí tem a parte que representa o atleta, os agentes e todas as outras demandas. Como é que tu pode nos falar um pouquinho sobre isso? Segundo o Felipe, o outro lado do balcão é bem mais tranquilo. Olha a minha pele, olha a dele. O cabelo. O outro lado do balcão é complicado também, viu, Diogo? Porque, assim, é a vida do advogado, né? O advogado, você está ali servindo o teu cliente. Então, o teu cliente tem demandas, e o futebol tem demandas que elas são diárias, né? Elas se renovam diariamente. Então, até ontem eu estava no Rio, né? A gente estava fazendo a defesa ali de alguns jogadores que estavam envolvidos aí no esquema de manipulação, né, das apostas esportivas e tal. E a gente conseguiu absolver um dos atletas lá, e, enfim, você celebra ali na hora, né? Pô, uma conquista legal, né? Com missão cumprida ali, você fica satisfeito com o teu desempenho. Mas é aquilo, é que nem o Campeonato Brasileiro, Libertadores, é uma rodada atrás da outra. Então, você comemora aqui, no dia seguinte já tem mais 2, 3, 5 negócios importantíssimos para você resolver. Mas, assim, o que eu me orgulho muito da trajetória de todos nós, advogados que militamos nessa área, e eu me coloco aí como parte disso, né, pelo número da minha OAB, é que a gente conseguiu fazer com que todas essas pessoas que participam do mercado do futebol, os dirigentes, os clubes, os intermediários, as federações, as associações nacionais, elas percebessem a importância do advogado. Então, quando você é notado, quando você é valorizado, né, você se torna uma peça importante também na construção desse negócio, né?
Então, assim, eu vejo o nosso papel como um papel muito importante e, às vezes, o nosso papel ele é refletido ali nos pequenos detalhes de uma negociação. Então, por muitas vezes, ali na prática, no dia a dia, quando você está assessorando o teu cliente numa negociação, frente a um clube, o intermediário vai lá, negocia com o executivo de futebol os termos da coisa, negocia com o jogador, a coisa vem para o jurídico, né? Tudo acaba no jurídico, né? E muitas vezes, quando vem no jurídico, é que é a hora que eu olho, por exemplo, para o Felipe, se é um internacional, ou para o advogado do outro clube, e falo, bom, pessoal, agora vamos detalhar aqui o que eventualmente não foi discutido de forma mais detalhada como deveria ser. Porque, sim, somos nós, os advogados, que conhecemos a fundo os regulamentos, somos nós que conhecemos todos os detalhes da legislação, e não é fácil hoje. Então, você imagina, você ser advogado hoje na área do direito desportivo, te impõe um estudo constante, uma renovação constante ali do teu conhecimento, porque são inúmeros os regulamentos que existem, né? Então, hoje você tem legislação nacional, você tem os regulamentos da FIFA, você tem regulamentos da CBF, você tem uma série de coisas que você tem que ponderar e considerar quando você vai prestar o teu serviço ao teu cliente, né? E isso é o que eu percebo muito assim no dia a dia, é essa necessidade da gente sempre ter que buscar fontes ali para a gente poder aplicar a coisa corretamente. Então, hoje, por exemplo, quando a gente é acionado para uma negociação, a gente acaba tendo que atuar não só especificamente na questão ali do direito desportivo, mas hoje, quando você vai atuar numa transferência, por exemplo, de um jogador que sai do Brasil e vai para a França, você tem que ter alguma noção, né, de como funciona aquela jurisdição para onde o jogador está indo, como que são as questões chave ali tributárias, como é que funciona a questão da própria atuação de um intermediário naquela jurisdição específica. Então, hoje não dá para o advogado no direito desportivo ficar restrito a uma coisa, né? Ele tem que abrir um leque muito grande. E a carreira em si traz essa possibilidade de você atuar em diversas frentes. Então, como eu disse, ontem eu estava sustentando a defesa de um jogador no STJD, hoje eu estava revisando o contrato de um jogador que está indo para um clube do mundo árabe. Então, e como bem disse o Tomás, né, a questão da gente ter a parte contenciosa podendo ser dirimida em diversos órgãos, né? Então, você pode levar uma disputa a um órgão de resolução de disputa da FIFA, você pode levar uma disputa ao crivo da CNRD, do CBMA, você pode ter um caso ali no CAS, né? Então, assim, hoje é difícil falar da atuação do advogado no direito esportivo sem falar de arbitragem, né? E a arbitragem, ela acaba expandindo esse leque de atuação do advogado. Então, eu posso litigar não só no Brasil, né? Hoje eu litigo na Suíça, então eu vou para uma audiência no CAS, nós realizamos audiências em inglês, nós temos que buscar fontes de direito de outras jurisdições, outros países. Então, o advogado, para realmente ter essa dedicação ao direito desportivo e realmente conseguir fazer essa diferença que eu digo que a gente tem que fazer, porque a gente tem que impor qualidade aos negócios, a gente tem que impor qualidade à evolução do mercado do futebol, porque o advogado tem o papel de sustentar esse crescimento também, a gente tem que estar muito preparado, a gente tem que buscar essa constante atualização aí. E os desafios são constantes, né? Os desafios são constantes. Então, desse outro lado do balcão é aquilo, a gente tem sempre estar na ponta para assessorar o intermediário, para revisar um contrato, né? Para explicar aquilo que é, para entender as questões tributárias ali, daquela diferença, daquela jurisdição para onde o cara está indo jogar, as peculiaridades de um país em relação ao outro. Você está sempre buscando o quê? Proteger aquilo que você entende que vai dar a maior segurança jurídica ao teu cliente. Mas muito diferente do que às vezes acontece em contratos estritamente comerciais, é o que eu falo. Os contratos, às vezes, eles são construídos realmente a quatro mãos, porque às vezes a construção ela é dentro de uma parceria, né? O interesse é comum, então quando um clube contrata o jogador, é o clube que tem interesse naquele jogador, mas é interesse comum também do jogador estar naquele clube, do intermediário, de que aquele negócio aconteça,
né? E para essa roda sempre girar. Então, você sempre tem que ver, né, toda a relação jurídica pensando, né, no futuro, no que pode acontecer no futuro, do que pode não acontecer, enfim. E os clubes são grandes parceiros, no fim, né, dos intermediários, porque são coisas que estão ali completamente conectadas. Então, assim, é o que eu ressalto sempre. Eu fico muito satisfeito de ter, né, essa relevância, e não estou falando eu, André, eu estou falando eu, André Ribeiro, advogado, e os advogados que aí se dedicam a essa área do direito desportivo, porque realmente hoje nós conseguimos construir uma possibilidade de uma carreira realmente para esses jovens aí, num segmento que é muito legal, é muito interessante, é um segmento em que há constante crescimento, né? Hoje a gente vê também muita coisa ligada a entretenimento, já se misturando um pouco com o futebol, com o esporte, então a gente buscando fortalecer as marcas, né, dos jogadores, dos clubes, das ligas, né? Então, assim, é realmente um campo hoje muito, muito extenso, que permite, assim, ao advogado que queira direcionar para essa área aí, que ele tenha um leque muito grande para ele se dedicar, para ele buscar conhecimento, para ele buscar despertar a curiosidade nisso, naquilo, e para, de certa forma, também passar a integrar esse time aí, que, né, somos nós aí que atuamos nisso, de buscar fazer o futebol crescer, né, como um todo, e o papel do advogado ser cada vez mais importante aí nessa jornada. É isso que eu acho bem, bem bacana, assim. Obrigado, André. E agora, trazendo o Tomás um pouquinho, como é que é essa experiência internacional, assim, Tomás? O que tu tem visto lá fora, né, comparando aqui com o Brasil? O que tu pode pontuar para a gente? Obrigado, Diogo. Então, em cima disso, eu vou falar até em complemento do que o Felipe e o André falaram agora, mas trazendo um pouco da experiência que a gente tem internacional nos 4 cantos do mundo, que a gente atende clubes, principalmente de todos os continentes, né? E aí a gente atende clubes de países do continente africano que não sequer têm futebol profissional, a clubes de primeira divisão em países como Suécia, Áustria e Espanha, que são níveis completamente diferentes de estrutura, de organização e de padrão financeiro também, até educacional. E em complemento ao que o Felipe falou, que como é a experiência de trabalhar dentro de um clube, eu acho que aqui no Brasil, não só o Internacional, que é um dos grandes clubes do Brasil, mas em geral, os clubes no Brasil têm departamentos jurídicos muito profissionais, muito estruturados e muito competentes em comparação com muita coisa que eu vejo no exterior. Tem muito clube de primeira divisão de países desenvolvidos na Europa que os departamentos jurídicos não têm essa expertise em direito esportivo, em negociações internacionais e em operações que os clubes do Brasil, pelo menos os de primeira e segunda divisão, têm. Então, eu acho que aqui a gente está bastante avançado, principalmente por causa dessa abertura de mercado, digamos assim, que o André mencionou, que advogados da geração dele, de gerações anteriores, começaram a galgar esse espaço e abrir essas portas para que se descobrisse um mercado no direito desportivo e para que se fosse possível se especializar nessa área. Mas até para também complementar a fala do André, eu muito cedo, atuando nessa área, aprendi que antes de tu te tornar um bom advogado desportivo, tu tem que ser um bom advogado. Então, é muito importante ter um conhecimento vasto, um conhecimento bom de teoria geral do direito, de direito civil de tradição continental, porque é muito parecido com o direito civil que tu desenvolve no Brasil, o que tu vai desenvolver internacionalmente. Quase tudo tem como fonte o direito suíço. A gente, como o André bem mencionou, a gente litiga muito em arbitragem, seja na Corte Arbitral do Esporte, ou seja nos órgãos de resolução de disputa da FIFA. Então, a fonte principal é o direito suíço, além dos regulamentos da FIFA. Então, é importante ter um conhecimento geral do direito e não só de direito desportivo, para tu conseguir operar bem na área.
E o que a gente vê muito no exterior, em comparação aqui com o Brasil, como o André bem falou, a gente tem que atender a demanda do cliente. E não raro, a gente recebe uma demanda, aconselha de determinada maneira e o cliente entende, mas quer que seja feito de outra forma. E aí a gente vai lá, consegue o que o cliente quer e na hora da assinatura eles mudam de ideia de última hora. Então, isso aconteceu comigo essa semana, por exemplo. O André, o Felipe também devem saber quão difícil é negociar com um clube turco que está devendo. Então, quando um clube turco quer pagar, a gente tem que correr, tem que imediatamente elaborar contrato, acordo, o que for, para que a assinatura saia o quanto antes e o acordo seja pago. E aí, enfim, uma situação específica que aconteceu essa semana, o nosso cliente desistiu de última hora do que ele mesmo tinha exigido que fosse feito e foi por água abaixo. Agora não sei quando é que vai ser, quando é que o cliente vai receber qualquer pagamento. Então, muitas vezes a gente tenta fazer da melhor maneira para o cliente, aconselha da maneira que a gente acha que seja mais seguro, que proteja mais, mas dependendo de onde é o cliente, da cultura que existe em determinados lugares do mundo, não adianta muito. Não adianta muito. Eu entendo que também com clubes árabes seja bastante difícil, às vezes, de conseguir fazer da melhor maneira e tem que acabar fazendo da forma como eles querem. E outra coisa que o André falou que me chamou a atenção, que eu gostaria de complementar, é esse complemento mesmo que tem, com perdão da redundância, quando tu atua tanto no consultivo e no contencioso, tu sabendo como é que vai ser um litígio depois, fica muito mais fácil, muito melhor para proteger o teu cliente na hora de elaborar um contrato. Porque tu sabe como é que vai se desenvolver depois um eventual litígio. Então, na própria elaboração do contrato, tu já consegue tu já consegue propor cláusulas, propor dispositivos que vão garantir que um litígio se desenvolva da melhor maneira possível, principalmente quando o teu cliente é um eventual credor, um potencial credor. E o que se vê muito em âmbito internacional, agora trazendo a experiência mais do dia a dia, eu acho que não muda muito em relação ao Brasil em termos de dívidas, digamos assim. Os clubes no mundo inteiro estão devendo. Muitas vezes a gente faz um contrato sabendo, um acordo, às vezes sabendo que vai ter que cobrar depois, seja na FIFA, seja em qualquer outro órgão de resolução de disputa, porque é praxe dos clubes atrasar, renegociar e tu ter que acabar cobrando eventuais valores em juízo que eu digo são nos órgãos competentes da FIFA, né? E então é um trabalho bastante parecido com o que se tem no Brasil. Eu acho que quando se trata de clubes brasileiros entre eles, existe um pouco mais, pelo que eu vejo, pelo menos na mídia, como eu acompanho, existe um pouco mais de flexibilidade, de negociação e de ceder um pouquinho aqui e o outro cede um pouquinho ali, porque os clubes fazem muitos negócios entre si, né? E no exterior, às vezes, não é tanto assim. Eventualmente, um clube vai fazer um negócio com o outro, mas não sabe se vão fazer outro negócio ali na frente. Então, acaba tendo que cobrar. Os jogadores é a mesma coisa. Às vezes, o jogador sai do clube, o clube devendo milhões e o jogador ganha, o clube faz acordo, paga a primeira parcela, a segunda já não paga, né? E a gente tem que entrar de novo. Então, é um trabalho bastante... é prazeroso de fazer, de certa forma é previsível, dependendo da onde é o clube, né? Tem países que são muito tradicionais, digamos assim, de os clubes serem maus pagadores, mas acaba sendo prazeroso e bastante interessante, bastante bom para o crescimento, o fato da gente ter o contato e negociar e realmente dividir experiências e ter essa troca com seja advogados, seja representantes de clubes do mundo inteiro, seja de países desenvolvidos na Europa, de países um pouco menos desenvolvidos, de países do continente asiático, muitas negociações e litígios a gente tem com clubes desses países também, recentemente Estados Unidos, MLS, latino-americanos também bastante, por causa do alcance que tem
o nosso escritório, a gente acaba tendo essa gama muito variada de demandas. Então, o que eu posso dizer, assim, que eu vejo de diferença desse tipo de trabalho na área internacional é que é um pouquinho mais imprevisível, eu acho, assim, não... E, enfim, é muita gente, são muitos interesses e culturas muito diferentes. Então, às vezes, a gente está chegando para uma negociação ou para um primeiro contato com algum colega, algum representante de clube de um país que a gente nunca teve, essa experiência pode demorar um pouquinho para se adaptar ao estilo dele, seja de negociação ou seja até de tratamento num eventual litígio. Mas acaba por ser bem interessante porque a gente acaba tendo essa alimentação assim, de muita cultura diferente e acaba tendo experiência das mais variadas para agregar o seu conhecimento à sua carreira. E no mais é isso. Em termos de tipo de demanda não muda muito, o que muda é a forma de tratar dependendo de onde vai ser a outra parte. E aí tem que te adaptar, tem que ter bastante flexibilidade e resiliência nessa adaptação. Boa, Tomás. Eu vou partir para a próxima aqui, então, tanto para o André quanto para o Felipe. Como é que vocês enxergam a evolução ao longo do tempo da complexidade do escopo de trabalho de vocês? Então, se surgiram novos desafios, se só se renovaram os desafios. Então, o André comentou antes da questão do entretenimento, né, o esporte indo mais por essa área de entretenimento. Se no passado também tinham outras questões particulares da época, ou se realmente agora a indústria em si que está ficando mais difícil de trabalhar. Posso começar? Sou mais velho. Vamos lá. Eu acho que a gente sempre teve grandes desafios aí, né, no direito esportivo. Eu acho que o primeiro desafio sempre foi construir mais as coisas. Eu acho que hoje a gente está num ponto de muita maturação aí do nosso mercado, em termos de regulamentos, em termos de legislação, né, em termos realmente nesse nível que a gente está falando de atuação do direito desportivo, a gente realmente está falando de um mundo globalizado, tá? Então, a gente tem uma comunidade internacional muito forte, os advogados acabam se conhecendo, não é se conhecendo só em congressos, os advogados estão se cruzando em análise de contratos, em litígios e tal. Isso muito em função do quê? Da gente ter, né, um papel forte aí da FIFA, como o Tomás falou também, a gente tem uma fonte de direito importante aí na questão das arbitragens esportivas, que é a lei suíça, enfim, a gente tem um caso muito forte. Então, eu vejo hoje assim, a gente tem um mercado muito regulamentado, né? E isso impõe, sim, uma maior complexidade na atuação, né? Uma maior complexidade, uma maior exigência do papel do advogado. E antigamente a gente tinha ali, a coisa ela era mais restrita, né? Então, e era realmente uma coisa de descobrindo como é que as coisas funcionavam e tal. Quando eu comecei, por exemplo, não existia um órgão de resolução de disputas dentro da CBF. A CBF ela era a entidade máxima ali reguladora do futebol, mas se um agente, né, na época fosse litigar com um jogador, era justiça comum. Então, o teu problema caía numa vara né, onde o serviço jurisdicional ali talvez não fosse o mais adequado, porque não é o dia a dia do juiz de direito lidar com esse tipo de matéria. Então, você começa o quê? A especializar a coisa, você começa a ter, né, regulamentos específicos para isso, você começa a ter uma área de atuação maior também das associações nacionais nisso. E com toda essa nova regulamentação, sim, hoje é muito mais complexo do que era antes, né? A gente viveu, como eu estava falando lá no começo com o Fernando, com o Felipe aqui, com o Tomás, quando a gente estava batendo papo, a gente viveu a era de ouro dos direitos econômicos no futebol brasileiro, né? A minha geração de advogado, eu vivi isso. Eu fazia contratos ali de caras investindo milhões, comprando jogadores, como se realmente o jogador fosse aquilo, fosse um papel de mercado, fosse uma commodity, porque ele apostava que aquele jogador ia ficar ali no clube, naquele clube ele ia evoluir
esportivamente, ele ia valer mais do que ele valia quando eu comprei, ele seria transferido para o mercado europeu e eu iria fazer lucro em função disso. Então, a gente viveu essa era aí de ouro, que demandava muito da gente também em termos de soluções jurídicas, porque os contratos eram super complexos, né? Então, assim, um lado a regulamentação ela traz complexidade, de outro tira, porque hoje a gente não faz contratos de direitos econômicos com a participação de terceiros, então não tem mais aquela figura do investidor que banca o clube em troca de um direito econômico, né? E esses contratos eram realmente muito complexos, e eu acho que nas negociações que a gente teve à época ali com o Inter, e eu, assim, faço referência expressa ali ao retorno do Nilmar, quando ele sai desvinculado do Corinthians, e a contratação do Oscar pelo Inter, a gente trabalhou ali com uma série de documentos que era uma estrutura jurídica complexa, assim, do ponto de vista até se você comparar ao que eu fazia no início de carreira com meu sócio, que eram fusões e aquisições, eram contratos societários. A gente tinha complexidade jurídica na construção de operações para contratação de jogadores, né? Os regulamentos hoje, em maior número e em maior detalhamento, eles trazem talvez um guia melhor para como você tem que fazer as coisas. Você está mais restrito, né, a algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente vive, principalmente na realidade do futebol brasileiro, numa dinâmica de negócios que ela sempre está muito à frente da regulamentação. Então, os caras são muito criativos, né? No geral, o brasileiro ele tem, né, essa essência aí da criatividade, da condição de criar oportunidades, e não é diferente com os clubes, com os executivos de futebol, com os intermediários e com os próprios advogados, porque muitas vezes eu preciso achar uma solução para isso, e os casos, às vezes, são muito específicos. Então, às vezes, muito embora, né, haja aí os regulamentos que eles delimitem o que pode e o que não pode ser feito, no dia a dia o teu cliente, às vezes, ele quer que você ache uma solução para aquilo que realmente não tem solução. Então, né, nessa corrida que a gente tem hoje aí pelos jogadores, cada vez mais jovens, né? Então, você vê os meninos aí com 11, 12 anos, já praticamente com o futuro traçado aí para o estrelato. O teu cliente, o intermediário, vai te perguntar, bom, mas como é que eu faço para ter uma relação jurídica segura com um garoto de 13 anos, né? E aí você vai falar, sendo bem honesto, não existe. Quer saber quantos contratos eu já fiz, quantos contratos eu já vi de outros advogados? Então, você revê coisas na tua frente que são aquilo, né? Pô, eu tentando criar solução para fazer, atender uma demanda de uma dinâmica de negócio que muitas vezes ela com esse viés de tentar, de alguma forma, achar uma solução para aquilo que realmente não apresenta solução diante das vedações aí regulamentares e por muitas vezes de lei. A gente vê, sim, hoje uma ligação maior do futebol com outros segmentos também. Então, né, o momento que a gente vive hoje do futebol também é um novo momento, de um divisor de águas aí, que a gente está buscando preparar o nosso mercado para receber aí investimentos estrangeiros, investimentos importantes aí. Então, né, como antigamente a gente falava do investidor comprava o direito econômico do jogador, hoje os investidores estão comprando clubes, né? Estão criando clubes. Então, eu acho que a gente vive um momento hoje que ele propicia esse crescimento maior, né? Como o Tomás falou, né, antes de ser um bom advogado na área desportiva, seja um bom advogado, também essa mudança e essa abrangência maior do futebol como negócio vai trazer para o nosso mercado muitos advogados qualificados aí de outras áreas, porque hoje, imagina, como é que eu vou falar hoje de constituir uma SAF, ou de transformar um clube em SAF, sem eu ter assessoria ali de um advogado especializado no direito societário, né? Direito fiscal, tributário. Então, as grandes empresas de auditoria, auditando clubes,
os fundos sendo estruturados. Então, é um mercado que ele vai crescer, ele cresce, ele traz essa necessidade, né, de ter sempre uma assessoria muito qualificada aí para todo mundo. E, evidentemente, quanto mais dinheiro envolvido, maior qualidade que vai se buscar aí para todos os envolvidos, né? Então, ninguém hoje vai pensar em comprar um clube de futebol sem uma assessoria adequada para fazer uma avaliação, para entender toda a complexidade de um clube de futebol, que aí o Felipe é o dia a dia dele, é o que ele falou, né? Não, ele não vê só contrato, mas quando o cara vai avaliar hoje o que é um clube de futebol, ele é tudo que existe, são os elementos de identificação do clube, são os contratos publicitários, são as questões fiscais, questões trabalhistas, são as questões esportivas, né? Porque, e aí é que eu acho que a gente tem grande vantagem aí em relação a talvez muitos outros locais do mundo, porque como a Tomás enalteceu, e é fato, assim, os departamentos jurídicos dos clubes brasileiros são altamente qualificados. Então, você entra no Internacional hoje, você entra num Grêmio, entra no São Paulo, são escritórios de advocacia dentro de um clube de futebol, né? Comparado aí até departamentos jurídicos internos de grandes empresas, os clubes estão muito bem servidos, né? Então, o que facilita muito essa troca também entre a gente, né? Das informações, a troca aí das estratégias, a discussão de soluções, né? Então, quando eu falo assim que as coisas elas são construídas muito pelos jurídicos e muitas vezes em parceria, né? E coisas que às vezes vêm em termos de regulamento que a gente nem previa que iria acontecer. Então, imagina que estourou uma guerra lá na Ucrânia, os jogadores hoje podem suspender os contratos, a FIFA cria ali disposições transitórias ali no seu regulamento. Quem que é demandado a buscar soluções? Os departamentos jurídicos. Então, no nosso escritório teve inúmeros jogadores ali vinculados a grandes clubes ali da Ucrânia e da Rússia que optaram por suspender seus contratos. Muitos deles foram, por exemplo, ao Internacional. Então, você tem que fazer essa análise. Então, o Felipe lá como advogado do clube, tem aqui um novo negócio da FIFA, como é que é isso? Então, são coisas que você sempre tem que estar atento. E na menor complexidade, mas também refletindo muito a questão dinâmica, é aquilo da renovação diária das demandas, o teu telefone está sempre tocando. Uma vez eu estava com o Felipe no carro, eu cometi até uma indiscrição, não sei qual era o jogo do Inter, que ia entrar lá, o telefone dele toca 15 minutos. Posso escalar o fulano? Porque o fulano chegou, não sei o que aconteceu, e será que está suspenso? Não está? Ele falou, pelo amor de Deus, como é que eu vou? E às vezes isso acontece. Então, assim, essa coisa da gente estar muito ligado ao futebol, né? A gente está na essência disso, que é uma coisa muito importante aí, né, na nossa cultura aí, para o brasileiro no geral. Então, é bacana também tudo isso aí, e é legal a gente ter a oportunidade de trabalhar com o que a gente gosta, né? Então, acho que todo mundo aí, né, sempre, quando criança, sempre acompanha futebol, hoje também. Então, a gente vê aí também nossos filhos, todo mundo curtindo o futebol, e a gente poder fazer parte disso aí é uma coisa muito legal também. De minha parte, então, automaticamente, foi bom o exemplo que o André deu, porque foi inacreditável essa situação e faz parte da evolução também dos mecanismos. Era, no caso, essa situação envolvendo o jogador poder jogar ou não poder jogar, era lá o sistema da CBF. Ele acusou que o jogador não tinha cumprido uma suspensão e já tinha sido julgado no STJD e já tinha sido absolvido, se eu não me engano, e já tinha cumprido a automática, e aí tu tem que dar a resposta ali na hora. O sistema estava errado da CBF. Então nós tivemos que ali em 15 minutos fazer a detecção e dizer, pode jogar. Mas é evidente, né, que tu vai dar um frio na barriga, porque ali pode estar a vida do clube, né, nessa tua resposta. Então a responsabilidade realmente é muito grande. E eu, assim, Diogo, dentro do Romano, do encaminhamento de vocês, eu acho que essa ferramenta de vocês, o negócio, o FootHub, enfim, contribui muito, sabe? Tu vê aí, teve o Tomás, que está aí hoje aí conosco, aí, com certeza nós vamos ter cada vez mais
interação, mas o André deu um outro exemplo, que também é a evolução da nossa atuação, na minha visão, elas têm muito a ver também com o mecanismo do dia a dia dos negócios e obviamente, da evolução legislativa. O caso falo francamente aqui, porque todo mundo ali no clube sabe, e foi um grande trabalho, na minha opinião, que foi desenvolvido pelo jurídico, junto com o departamento de futebol do clube, que foi o caso dos atletas, né, que tiveram a situação lá da Ucrânia e da Rússia, porque quando saiu a normativa, e a dificuldade de mercado ela é grande, né, a dificuldade financeira de todos os clubes ela é grande, então, quando saiu a normativa, automaticamente eu desci no departamento de futebol lá, que nós temos uma sala lá também, e diz, olha, gente, saiu essa normativa aqui, tem muitos jogadores que estão com dificuldade, vamos mirar a bazuca da nossa captação no mercado ucraniano. Notadamente, nós tínhamos uma questão com Shakhtar Donetsk, né, que tinha uma obrigação conosco, né? A gente tinha recebido, acho que eu não vejo problema em falar aqui agora, já está resolvido, já está encaminhado. O Shakhtar Donetsk, com a guerra, simplesmente a gente recebeu uma carta do Shakhtar dizendo que não iria nos pagar mais em virtude da força maior da guerra e o valor que a gente tinha lá vinculado ao Vinícius Tobias. Nossa, como assim? Quando eu recebi a carta e acumulado com a normativa da guerra, né, vinculada pela FIFA, eu desci no departamento de futebol e falei, olha, eles não vão nos pagar, vocês mirem, a partir de agora, todo o mercado ucraniano, né, e russo, eventualmente, por conta da possibilidade, porque esses jogadores vão estar saindo de lá e para nós é importante nós termos uma relação contratual de negócio com o Shakhtar, por exemplo. Até para nós podermos conversarmos com eles em uma situação diferente diante dessa situação que envolvia o atleta Vinícius Tobias, que tinha sido vendido para lá e que eles manifestaram que não nos pagariam, e posteriormente com a chegada, né, do Alan Patrick ali, do próprio Vitão. Mas isso já está resolvido, mas foi uma dinâmica que se originou no jurídico, ou seja, a gente tem que estar preparado para ter a visualização estratégica não só da área jurídica pura, mas do negócio do futebol. E dentro desse mecanismo de evolução, na minha opinião, essa interação cada vez mais minuciosa que tem que ter, tratando-se do negócio em si, por exemplo, o negócio de futebol, por exemplo, né, como equipe principal, nós temos que fazer parte, na minha visão, sempre há que ter um advogado especializado fazendo parte da fase pré-contratual, da pré-negociação, inclusive, porque a gente consegue direcionar situações, conseguimos ter informações de eventuais brechas no âmbito contratual, jurídico, que possa nos propiciar uma operação mais facilitada ou não, né, para ela ser inviabilizada também. Tempo no futebol é literalmente dinheiro, condição de jogo e conquista, né? A gente trabalha muito nos últimos dias de janela, virou normal, não só no âmbito nosso, nacional, que agora temos uma janela nacional, que também teve que ter toda uma adaptação, não é aberto o ano inteiro para contratar, né, que era uma farra de contratação o tempo inteiro, e cada vez mais a gente tem que se preparar para ter uma dinâmica. Eu bato muito nisso, né, dentro das nossas conversas com o departamento de futebol, por exemplo, que a gente tem que buscar sempre a formação do elenco da temporada, para cada vez mais nós termos isso definido e cada vez menos precisarmos ter rescisões, novas contratações, que isso modifica a dinâmica do dia a dia, obviamente, sabendo que existem as janelas para isso também. Então, assim, eu visualizo muito que essa nossa dinâmica de interação com os advogados, com o pessoal da área de mercado, no âmbito do futebol, com os empresários, com colegas de outros clubes, com o pessoal da base, ela é muito importante, porque a gente acaba, dentro da nossa relação como advogados, como operadores do direito, a gente sabe como as coisas iniciam, como elas se desenvolvem e como elas acabam. Então, não adianta que aquela pessoa que tem um marketing muito bom, né, mas na hora de fazer as coisas acontecer nas outras áreas, elas não tratam do problema, não consultam, né, o jurídico do clube, o seu jurídico pessoal, e acaba a coisa dando problema e depois, né, a gente sabe como é que isso termina. Então, tem gente que é muito boa no marketing, né, no seu marketing pessoal, mas na hora de botar as coisas no devido
no devido papel, elas não sabem como o negócio se opera. Então, fica aí uma sugestão também de que, sim, os advogados devem buscar especialização, devem buscar entender a dinâmica de mercado, estarem atentos às oportunidades que as próprias normativas possibilitam isso e, ao mesmo tempo, possam entregar isso, né, digamos, como um complemento da atuação jurídica àquelas pessoas que operam primariamente o negócio. Porque assim, na minha visão, a gente constrói um negócio muito mais sólido, né? Traz as oportunidades e aumenta não só o escopo de atuação, mas a segurança dessas relações. Tenho certeza que tanto Tomás como o André, e aliás, já aconteceu isso até diante da minha relação de confiança que a gente tem com o André, mesmo estando do outro lado do balcão diversas vezes, de retratarem situações jurídicas que geram oportunidades de negócio. Com certeza, o Tomás teve em algum momento conhecimento de uma situação, de um atleta, de uma operação, que o próprio cliente dele fomenta ele a levar isso em frente para o mercado. E isso, para mim, é muito importante, porque a gente faz com que tudo se estenda e as informações, óbvio, as informações não confidenciais, elas possam chegar ao maior nicho possível e desenvolver o escopo negocial das operações. Como muito se falou, né, Felipe, essas últimas semanas da situação do Pedro, teve uma agressão, justa causa, ele poderia rescindir, não poderia, começou a gerar aí um alvoroço no mercado. Então, assim, são oportunidades que acabam surgindo ali que o jurídico tem que estar atento tanto para propor quanto para defender também. Mas Exatamente. vou passar para o André aqui para ele trazer um pouquinho dessa relação com os agentes, né? Como é que funciona o dia a dia com os agentes, essa rotina de analisar os contratos, a montagem desse contrato. Então, queria te ouvir um pouquinho. Claro, pô. Assim, o nosso escritório talvez tenha uma atuação reconhecidamente aí de mercado como um escritório em algum momento aí dessa história toda nossa aí, éramos conhecidos como os advogados dos agentes, né? O escritório que atende os agentes. E aí eu brinco que às vezes a gente vê o contrato do jogador X, fala, pô, faz a defesa do cara num processo super. Aí você vai perguntar para o jogador, a minha filha fala, você é advogado do fulano? Eu sou, mas talvez ele nem saiba, porque eu trato tudo com o agente dele, entendeu? Então, assim, a gente criou realmente esse perfil de prestar um atendimento muito próximo, né, ao agente, né, ao intermediário, enfim, as nomenclaturas vão aí sempre sendo mudadas, né, mas a gente conseguiu muito isso em função, talvez, do momento em que a gente começou a prestar, né, um serviço jurídico nessa área. Então, a gente vem daquela geração que tinha os primeiros agentes FIFA mesmo aqui, que os caras prestavam, como voltaram a prestar agora o exame lá de credenciamento, de licenciamento para atuar, né, como agentes. E a gente acaba fazendo parte da história do crescimento de muitos desses importantes agentes aí do mercado. E aí você estabelece relações de confiança, né? Relações em que você, como eu disse, né, onde você cria um ambiente para você ser uma pessoa importante para aquele cliente, né? E você cria a cultura do cliente te procurar, né? Porque você realmente mostra que talvez ele vai evitar uma série de problemas ou talvez ele até vai ter menos custos com o serviço jurídico se ele for um cara que atue mais na prevenção de eventuais problemas do que ser um cara reativo a problemas que venham surgir. Então, eu acho que a gente conseguiu muito criar essa rotina e criar esse elo de confiança com muitos clientes agentes, o que faz com que a gente sempre fosse inserido na construção dos negócios. Então, eu sempre falava para os caras, é mais fácil, talvez vocês, né, nos perguntarem como é que as coisas vão, né, ou nos colocar no processo da construção da coisa, do que simplesmente chegar, negociei, foi assim, assim, assado frito, põe no papel. Porque às vezes é o que eu falei, quando vai pôr no papel, você tem que fazer um trabalho de volta, né, um backwards total, porque você fala, pô, mas você viu isso, você perguntou aquilo, aqui tem um gap, temos que... Então, quando você acompanha o teu cliente no passo a passo,
você consegue ajudar ele a construir o negócio, preenchendo todas essas lacunas aí jurídicas, para você entregar ali na frente, sim, um contrato que atenda tudo que ele pretendia ali quando ele começa o negócio. Então, assim, a nossa relação com os agentes, ela é aquilo, é o telefone diário, é todo dia, realmente como advogado, e aí tem essa questão nossa do sigilo, né, das informações privilegiadas que a gente recebe, que são muitas. Então, a gente sabe antes do jornal, a gente sabe antes do torcedor o que é que vai acontecer, né? Então, se eu usar um exemplo, eu acho que a coisa já está resolvida, eu sabia que o Pedro não ia entrar com ação contra o Flamengo antes do mundo saber que o Pedro não ia entrar com ação contra o Flamengo. São coisas que nos colocam aí nessa posição. E você ajudar a construir essas soluções. E não só nas operações em si. Então, a coisa funciona muito assim, né? Você sabe, pô, vai chegar a proposta do clube tal para o jogador tal. E, às vezes, a complexidade das negociações é tamanha que você realmente mergulha naquilo. Então, tem casos em que a gente recebe, por exemplo, de um agente a informação, pô, estou negociando fulano com tal clube. Está aqui a proposta, já andou, já vai ser rápido, blá, 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 vamos ver os contratos. Aí vem o contrato lá para você analisar do clube inglês, vem o contrato de transferência do clube brasileiro para o clube inglês, vem o contrato de intermediação aqui que o clube do Brasil, o vendedor, vai pagar, o contrato de intermediação do clube lá de fora. Aí você tem que juntar todas as questões aí, ver se está tudo certo dentro do que dispõe o regulamento. Então, assim, o nosso nível de responsabilidade é muito grande também, porque a gente se aventura aí em situações muito complicadas e que elas envolvem realmente valores muito importantes. Então, assim, o nosso papel sempre é de prestar toda essa assessoria, estar lado a lado com o cara ali do começo, meio e fim, né? Só que é um começo, meio e fim que às vezes ele acontece em 2 dias, ou às vezes você tem que realmente pegar um avião e acompanhar o cara lá no país para onde ele foi, porque ali pode ter uma dificuldade que seja na hora, que aconteça na hora. Há tempos atrás era muito mais comum você ter que estar ali realmente na viagem com o cara, porque você ia, né, fazer um negócio na Turquia, você vai para um outro mundo. Aí você tinha dificuldade de comunicação, não é? As facilidades que hoje a gente tem, principalmente do ponto de vista tecnológico, elas não existiam, né, há anos atrás. E eu estou voltando aí 15, 20 anos. Hoje é mais simples. Hoje você consegue fazer uma operação em 24, 48 horas, uma operação complexa da transferência de um jogador. Exatamente, da transferência de um jogador, por exemplo, para um Chelsea. Porque você vai trocar e-mail, você vai fazer WhatsApp, funciona para tudo. Então, você fala com o advogado do outro clube por WhatsApp. Muitas vezes você tem que estar lá perto, porque ali pode acontecer uma surpresa. E o que acontecia muito era que sempre havia surpresas, principalmente em mercados mais alternativos. Então, quando o cara ia para o mundo árabe, o cara ia para a Turquia, o cara ia para mercados menos centrais, a gente não conseguia, tá? Às vezes, desenrolar aquele negócio sozinho. A gente tem também, e é uma realidade, tá? A gente tem uma evolução também do papel dos agentes, da qualificação profissional deles, mas a gente tem muitos desses caras que eles não falam línguas, por exemplo. O cara, às vezes, não fala inglês, os caras... E, às vezes, ele precisa do advogado ali realmente para ele entender o que está acontecendo, até a questão da comunicação. E o advogado é o cara de confiança, né? Então, a essência da relação cliente-advogado é a confiança. Então, muitas vezes você está lá como um suporte jurídico, um suporte também para ajudar a ter esse entendimento de como, o que o cara está querendo dizer, bom, né? Porque realmente tem muitas vezes essa dificuldade de comunicação, hoje menos assim, né? Hoje acho que todo mundo evoluiu muito e a gente tem muito a questão da tecnologia a nosso favor aí. Mas é aquilo, é de construir a coisa no começo, meio e fim. É de você fazer parte da construção da estratégia, porque toda estratégia de negócio, ela também tem que ter uma estratégia jurídica por trás, né? Então, uma estratégia de como conduzir uma transferência, uma estratégia de como conduzir um potencial litígio, né? Então, você enxergar soluções.
Eu estava dando exemplo ontem, eu estava jantando com o pessoal do escritório lá depois que a gente saiu do julgamento, e às vezes a gente conta umas histórias, né? Porque a gente fica já com algumas histórias na cabeça. E eu gosto muito da história do Oscar, porque o Oscar, para mim, ele é um jogador fora de série, ele é um cara fantástico, ele tem uma história incrível. Ele teve, para mim, essa relevância dele ter sido um cara que ele realmente peitou uma situação difícil, né? E ele tem essa saída dele para o internacional, para mim, ela é muito significativa, e ela registra bem essa coisa do trabalho em equipe, porque quando, né, em um momento eu sou advogado do Oscar numa ação contra o São Paulo, daqui a pouco o Oscar vai para o Inter, eu sou advogado do Oscar com apoio de todo o departamento jurídico do Inter, de todos os advogados externos contratados pelo Inter, e aí você tem um trabalho em equipe muito grande, né? E ontem eu estava comentando isso exatamente, da forma como eu me aproximei de um dos maiores agentes do mercado mundial hoje, que é o Juliano Bertolucci, né? E o Juliano tinha o Oscar como um dos potenciais ali jogadores, né? Um dos jovens jogadores que ele representava. E o Oscar vinha sofrendo problemas ali no São Paulo, tinha alguns problemas, e o Juliano, como um cara preocupado em buscar uma solução, ele vislumbrou que uma das saídas para o Oscar seria pagar o valor da multa contratual, cláusula penal, na época era cláusula penal, acho que não era ainda cláusula, ou já era cláusula indenizatória, enfim. Ele queria pagar a cláusula para tirar o Oscar do São Paulo, e ali era baseado no salário, o Oscar tinha uma evolução de salário, então a dificuldade dele como agente do Oscar era saber quanto é que eu tenho que pagar para tirar o Oscar do São Paulo. E aí ele vai procurar vários advogados. Ele senta com um, senta com o outro. E a coisa era tão realmente complexa do ponto de vista jurídico que não era uma matemática. Um cara falou é X, o outro falou é X menos 2. E daí, nessa busca dele de mercado, chegou a nossa vez, né? A minha vez é do Breno. E a gente senta com o Juliano, ele me apresenta todos os contratos do Oscar no São Paulo, e ele pergunta, quanto que é para eu pagar a multa para eu tirar o Oscar do São Paulo, para eu levar ele para outro clube? E eu estou com aqueles contratos na mão, e aí o São Paulo tinha aquele hábito de, para se proteger da regra dos 3 anos da FIFA, né? O São Paulo emancipava os jogadores e o São Paulo sobrepunha contratos. E nessa sobreposição de contratos, eu enxerguei um gap ali, uma falha nos pagamentos. Eu falei, bom, nessa sobreposição, o Oscar deveria ter tido um aumento que deveria garantido pelo primeiro contrato, que deveria ter sido implementado nesse mês X. Como ele sobrepõe o contrato, ele ignora aquele aumento contratual e ele, por um tempo em que ele deveria ganhar um valor maior, ele continua ganhando um valor menor. Houve uma alteração na relação laboral entre o Oscar e o São Paulo que foi prejudicial a ele. A lei trabalhista veda esse tipo de alteração no contrato individual de trabalho. Por mais que o Oscar concordasse com a alteração, sendo prejudicial a ele, ela não tem validade. Então eu falei para o Juliano, eu acho que para você pagar a multa o valor é X, mas acho que eu consigo tirar o Oscar de graça para você. E daí ele falou, como assim? E aí você explica, e aí você cria uma oportunidade, você ajudou o teu cliente a definir uma estratégia que ele desconhecia. E aí ele resolveu arriscar. E eu lembro que eu minutei a reclamação trabalhista e eu falei, Juliano, talvez seja melhor a gente fazer, né, o pedido da rescisão indireta pela falta do pagamento, trazer a questão da emancipação, mas também a gente formular um pedido subsidiário aí de pagamento da multa, porque se o juiz, não, né, na pior das hipóteses, ele vai lá, defere o valor que a gente entende como sendo devido da cláusula penal, a gente deposita e os caras já ficam livres. Porém, falei para ele, se a gente fizer isso, talvez a gente deixe o juiz numa zona de conforto. O cara fala, putz, eu não vou aqui me arriscar dar uma liminar numa rescisão indireta, que o próprio reclamante já está falando que tudo bem também se ele pagar a multa. E daí eu expliquei isso para ele, ele falou, chamou o Oscar, a gente conversou, bom, tira esse pedido subsidiário, vamos tentar rescindir o contrato.
E eu lembro, era dezembro, eu não lembro de que ano, o Felipe talvez lembre, não sei se era 9, depois ele vai para o Inter, acho que em 2010, ou 9, né? Eu não me lembro o ano exatamente, enfim. Era dezembro, estava prestes a começar o recesso ali do judiciário, e eu vou almoçar com o Breno, com meu sócio, num restaurante uruguaio que a gente gostava ali, perto do nosso antigo escritório, e eu vou despachar com a juíza, né? Eu deixo o Breno almoçando com outro pessoal, vou despachar com a juíza, explico o processo para ela, volto, e a gente fica acompanhando ali. Naquela época também não era tão fácil acompanhar como é hoje, que se acompanha tudo por celular, até o andamento processual e tal. E a juíza deferiu a liminar, declarando a extinção do contrato dele e a liberdade dele para poder se vincular a outro clube, né? E aí é o que eu digo, né? Você como advogado, né? Você ajudou o teu cliente a definir uma estratégia, você entregou um resultado, que é o que eu falei eu sempre falo para o pessoal do escritório, né? O advogado tem que entregar resultado. Então você tem que prometer para o teu cara que você vai fazer alguma coisa, você tem que fazer. O teu cliente, ele quer o quê? Ele quer uma solução para o problema dele. Ele também quer, sim, um cara para trocar ideias, às vezes definir estratégias, mas quando chega o ponto de ter que entregar resultado, você tem que entregar resultado. E ali eu saio depois com a informação de que a liminar foi deferida. Eu ligo para o Juliano, falo, saiu a liminar, o Oscar está livre. Ele tem um vozeirão, o Juliano, que eu não conheço. Doutor, vocês são foda mesmo. E ali começa uma relação de 20 anos que eu tenho com um dos maiores agentes do Brasil e que faz a gente ter a oportunidade aí de participar de grandes negócios, não só ele, né? A gente tem outros grandes clientes, mas esse é um exemplo bem específico ali do papel do advogado da definição de uma estratégia, né? E que depois a gente sabe o fim, né? Depois virou talvez uma das maiores batalhas aí jurídicas nos tribunais entre um jogador e um clube de futebol, posteriormente com o apoio do Inter. Tem cenas emblemáticas aí nessa história, o Oscar quando volta a jogar pelo Inter, né, aponta para o Beira-Rio, falando aqui é o meu lugar. A gente tem um habeas corpus aí que permitiu ele voltar a jogar futebol, enfim, um pouquinho aí da história na história que nós advogados podemos construir, entendeu? Com a nossa dedicação, com o nosso conhecimento, por vezes com algum quê de ousadia, né? E de sim, às vezes chamar a responsabilidade e, por fim, com a entrega de resultado, né? Então, isso aí é uma coisa que eu talvez meio saudosista, porque o caso do Oscar cada vez está mais longe, né, no tempo, mas que eu compartilhei com o meu pessoal do escritório ontem, né? E são coisas que realmente nos movem, né? Então, pô, o que você tem que buscar para te motivar? Coisas que te fazem ter orgulho do teu papel, né? Do teu desempenho, do teu trabalho. Então, talvez os clubes estejam buscando aí o próximo Neymar, o próximo Vini Júnior. Eu, como advogado, estou buscando o meu próximo caso Oscar, meu próximo caso Nilmar. Eu quero essas confusões boas aí. Isso aí não tá nos livros, né? Não está ainda. Um dia vamos escrever. Um dia eu pego ali umas garrafas de vinho com o Felipe, com o Cravo, a gente senta ali e escreve um belo livro desse caso aí. Mas vamos lá para a próxima. Acho que, além da relação com os agentes, existe uma relação importante que é com o departamento de futebol, né? E o executivo de futebol em si. E a gente, ainda mais tendo aqui o curso, não poderia deixar de citar, né? Então, perguntar para o Felipe como é que é essa relação aqui no Brasil, mas também para o Tomás, né? Como é que é essa relação com o diretor esportivo, com o diretor de futebol na Europa? Qual é o cargo exatamente com quem ele se relaciona para lidar com essas questões internas dos clubes, né? Vai lá, Tomás. Eu começo, tá. Então, nesse aspecto, eu também vou ter que repetir que, pelo menos na primeira divisão do Brasil, os clubes são muito mais estruturados em termos de conhecimento e capacitação dos executivos de futebol, dos diretores. A gente tem muito contato com diretores esportivos, diretores de futebol, diretores gerais, até CEOs de clubes, que são com quem a gente se relaciona, em muitos dos nossos clientes. E muitos clubes até de primeira divisão de países de primeiro mundo, na Europa, não tem um departamento jurídico, não tem um diretor jurídico.
Não tem, eles têm pessoas que trabalham nas questões de registro, nas questões negociais, mas que não são pessoas qualificadas, especializadas nas questões de direito esportivo. Então, na verdade, de maneira bem simples e resumida, a nossa relação com os dirigentes dos clubes, seja os CEOs, presidentes, executivos ou diretores esportivos, ela é bem no sentido de que eles realmente nos perguntam o que é que tem que ser feito. Nos pedem para revisar contratos porque eles não sabem a melhor maneira de se proteger, não sabem a melhor maneira de se resguardar de determinadas questões. Eles nos passam brevemente o que é que foi negociado e o que não está dentro daquilo ali, a gente é livre para sugerir e, eventualmente, como acontece muitas vezes, eles nos colocam em contato direto com o outro clube ou com o agente que está intermediando a negociação e, às vezes, com um advogado do outro clube para que a gente negocie diretamente. Porque, pelo menos na experiência que eu tenho com os clientes que a gente lida, nessas questões de transferência, que a gente tem um contato mais direto com os dirigentes, não é uma posição muito mais de empresarial, digamos assim, de ocupar um espaço dentro de um negócio sem ter a especialização daquele segmento, sem ter um conhecimento vasto dos regulamentos esportivos, da legislação esportiva e de todos os detalhes, os melindres que um contrato de transferência de jogador, por exemplo, deve e pode ter, de todas as formas que eles podem se proteger, se beneficiar, ter alguma vantagem lá na frente, uma cláusula de venda futura, quem paga direitos de formação. Então, muito do que a gente vê, principalmente na Europa, sem falar dos, digamos, sei lá, 2, 3, 5 principais clubes das principais ligas, são departamentos de futebol muito focados em captação de jogadores, em questões negociais, comerciais em geral, mas muito pouco com capacitação no mercado do futebol e na questão jurídica do futebol, na questão jurídica dos regulamentos desportivos, seja da FIFA ou seja até em negociações internas em alguns países. Então, o que eu posso dizer, pelo que eu vejo em comparação novamente, pelo que eu vejo no futebol brasileiro, os departamentos de futebol são muito mais capacitados, têm um conhecimento muito maior dessas questões jurídicas e conseguem atuar mais em conjunto com o departamento jurídico e com eventuais advogados terceirizados. Nos clubes que a gente atende, predominantemente, a gente faz quase tudo. A gente muitas vezes tem que explicar para eles o que está sendo negociado, o que está nos contratos, dizer para eles se foi contemplado ou não os elementos da negociação que eles nos passaram e sugerir diversas alterações nas minutas dos contratos e às vezes até redigir novamente. Tem muitos clientes que a gente redige do zero os contratos porque às vezes eles estão comprando um jogador, eles não têm um jurídico interno que faça essas coisas, eles só nos passam os elementos básicos da negociação, a gente minuta o contrato e começa o contato, a negociação com o clube que está vendendo, às vezes o agente do jogador que está se transferindo, e a partir daí a gente inicia esse processo. Mas eu vejo, assim, pelo menos nos clientes que a gente atende, que são demonstram pelo menos ser bem menos especializados, bem menos capacitados em termos da área jurídica, na questão da área jurídica e no trabalho em conjunto de um departamento de futebol com um departamento jurídico especializado. Eu não vejo muito nos clubes, pelo menos médios, de grandes ligas europeias, um departamento jurídico qualificado como os clubes brasileiros têm. Mas, assim, o contato com os executivos, com os dirigentes, de diretores esportivos, CEOs de clubes, existe e demonstra isso, que às vezes falta um departamento jurídico interno forte, qualificado, para o clube chegar para nós já mais protegido, já um pouquinho mais experiente, com um pouquinho mais de cancha.
Mas para nós não é problema algum ter que fazer as coisas do zero e tomar conta de tudo. Também é um excelente trabalho de se fazer. Bom, de minha parte, assim, essa pergunta, ou esse ponto, ele é um ponto que sempre as pessoas que eu tenho mais proximidade me questionam, né, porque a figura do executivo de futebol, ela está sendo bastante exposta, né, nos últimos tempos, ali, como liderança ali, profissional do departamento de futebol, e eu tive a felicidade de trabalhar aí sempre tive uma ótima relação com todos os executivos de futebol que passaram pelo clube desde lá de 2005 até hoje, e é uma interação necessária, na minha visão, importante para a defesa do clube e importante para o bom desenvolvimento dos negócios. Então, assim, claro, cada executivo, assim como nós, né, advogados aqui, ou pessoas que estão estudando direito, não existe, né, a ciência da tudologia, né? Eu gostaria de ser pós-doc na tudologia, mas ela não existe. Então, não existe aquele advogado que é especialista em tributário, direito esportivo, família, societário, criminal, né? Mas existe o advogado, né? Eu acho que aqui o foco de vocês, além de vocês estarem promovendo a preparação do diretor executivo de futebol, na minha opinião, com essa gama de matérias que são tratadas, vocês também possibilitam a formação de pessoas que podem integrar um departamento de futebol, independente de ser na posição de diretor executivo propriamente dita, ou qualquer outra figura, porque eu creio que tem espaço para todo mundo, ninguém é especialista em tudo. Tá? Então, todos os executivos que eu trabalhei, tem um que é mais focado no negócio, outro que é focado mais na área técnica, outro que é mais focado na parte física, outro que é mais focado na própria questão legal, né? Existem executivos que são advogados, eventualmente, não que não saiba fazer a outra área, não tô dizendo isso, mas é um nível de especialização que é importante. Hoje, por exemplo, lá no clube, nós estamos sem a figura específica, né, do diretor executivo de futebol, mas temos uma interação permanente com o departamento de futebol na figura do Dave Bandeira, né, que é o nosso gerente de mercado, que poderia muito bem ter um Dave Bandeira aqui no curso de vocês, né? E também temos a figura hoje do Márcio Rodrigues, né, o Magrão, que está como gerente esportivo. Então, tem uma gama assim, de possibilidades, eu acho que o mercado está aberto para todo mundo. Eu realmente, claro, pelo meu tempo de casa e pela a maneira que eu lido com as coisas, creio eu, minha personalidade, eu realmente pontuo as coisas que eu vejo que são de segurança ou insegurança para o clube. Não vou dizer se o jogador é bom, ruim, perna de pau ou não, se nos serve ou não, mas eu acho que a gente, enquanto operadores do direito esportivo e estando no mercado com várias informações, eu acho que a gente já consegue, hoje em dia, também ter uma noção real se o negócio ele é bom, ruim, vai dar problema, não vai dar problema. Óbvio, não posso retratar casos específicos aqui, mas já teve casos onde eu tinha informação documental a respeito de situação física de atletas. E, por conta disso, me dirigi ao executivo da época e retratei que entendia como uma obrigação nossa fazer constar expressamente no contrato, em que pese a obrigatoriedade decorrente de lei ou das normativas, enfim, ou do contrato padrão da CBF, uma condição específica a respeito daquela condição daquele determinado atleta, que poderia ser um objeto de situação futura e acabou sendo. Então, assim, eu acho que a gente tem esse dever e eu realmente, no meu modo de agir, eu pontuo bem isso. Creio que a figura do diretor executivo é uma figura realmente importante, mas assim como o diretor executivo de futebol, a estruturação do departamento de futebol, inclusive composta por nós, advogados e o jurídico em trabalho conjunto, ela é tão importante quanto. Porque hoje, por exemplo, nós estamos operando sem essa figura do diretor executivo, mas tem o gerente esportivo, junto com o gerente de mercado, junto comigo, junto com o nosso pessoal de captação e junto com o pessoal administrativo também do futebol, que também pode estar sendo preparado aqui,
que opera transferências. Eu, por exemplo, sou o TMS Manager do clube, na operação internacional. Então, eu não sou só um advogado, não opero só a parte de direito, operamos as transferências internacionais, assim como tem gente lá, capacitadíssima, inclusive, minhas homenagens ao Pedro Cook, que opera as transferências nacionais hoje em dia. Então, isso realmente é uma gama de elementos que vocês aqui podem desenvolver, vinculado direto ou indiretamente à figura do diretor executivo de futebol. E transpasso isso para a base, porque cada vez mais os negócios acabam se iniciando, é uma necessidade dos clubes, é mais complexo ainda, na minha opinião, a matéria jurídica, estrutural, legal, vinculada a atletas menores, né? Cada vez mais a FIFA, a CBF estão se preocupando com esse tipo de situação. Por exemplo, agora nós estamos envolto a uma situação que envolve uma possibilidade de operação na África, tem clubes direcionando para a África. E aí os jogadores, a gente sabe que lá o próprio Dr. Tomás aí já nos retratou a situação, ela é mais complexa no âmbito social, que demanda uma análise, uma testagem, entre aspas, do jogador, os trials que tem agora no âmbito da FIFA, onde nos possibilita formalmente adequarmos essa situação. Então é importante que o pessoal de base, as gerências de base também tenham conhecimento específico das possibilidades legais, normativas, e saibam que a gênese das operações elas se estruturam na base. E é importante esse conhecimento, porque sem esse conhecimento, ou as operações não saem, ou as operações vão demorar, ou elas vão dar erradas. Então, essa interação ela é muito importante, né? Porque não adianta aquele PowerPoint bonito dizendo que está tudo bem, quando a gente, que é da área jurídica, a gente vê o negócio se desenvolvendo e, eventualmente, até dando problemas para os clubes no âmbito geral. Essa situação retratada pelo Dr. André, a título de exemplo, né, que foi o caso Oscar, não tenho certeza, até por conhecer o Dr. André, e, enfim, que não foi uma situação simples, né, de origem. Com certeza teve uma situação toda administrativa prévia que levou a chegar ao ponto final ali de ingressar com a demanda. E eu acho que é nosso papel, enquanto jurídico, alertar para eventuais fragilidades que se originou, nesse caso, numa relação de base. Então, é importante essa interação com os executivos, é importante essa interação com a gerência de base, mas é importante que essas pessoas também estejam preparadas para sim darem esse suporte, que é, na minha visão, aí quero desgarrar para outros temas, é onde o clube, o Inter, por exemplo, se fomentou durante muito tempo. Então, e hoje em dia esse mecanismo ele é mais complexo. Então, nós temos que cada vez mais estarmos minuciosamente vinculados a essas pessoas, a esses cargos que são ocupados, e que essas pessoas também estejam preparadas. E, de novo, vai um elogio aí para vocês aí pela iniciativa e pela operação do FootHub aí, Diogo. Obrigado, Felipe. Tem vários nomes desses aí que tu citou aí na operação do Inter, são nossos parceiros aqui. Dave, que está aí ouvindo também, né, nos ajudou bastante com muitas dicas, muitos contatos. Então, a gente sempre agradece ao pessoal do Inter, mas vou deixar aí para encaminhar já para o final. Eu queria ouvir um pouquinho, começar pelo André, uma dica para quem está começando, né? O pessoal que está estudando, está se formando, está iniciando a sua trajetória ou quer migrar pro mundo do futebol, né? O que tu recomenda aí? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem uma comunidade bem legal e bem receptiva, né? Eu acho que hoje a gente tem aí muitos congressos, a gente tem, né, uma série de iniciativas aí como a de vocês. Eu aconselho, eu acho que é um mercado super interessante, é um mercado que está em evolução, né? E o meu conselho é, assim, tenham curiosidade, busquem aí, né? Busquem integrar aos poucos essas comunidades, busquem saber onde é que vai ter um congresso legal, onde é que vai ter um curso legal, busquem, né, sempre se atualizar aí, saber o que está acontecendo no futebol, saber o que está acontecendo aí em termos de mudanças aí, né, dos regulamentos, das coisas. Eu acho que a curiosidade, acho que vai abrir portas aí para isso que eu entendo que é um
um segmento que ele tem um leque amplo aí de possibilidades aí para a atuação do advogado, né? Acho que é um mercado em expansão, não é um mercado fechado. Acho que muita gente pode ter a impressão de que o mercado do direito desportivo no futebol é muito fechado, já tem fulano, beltrano, ciclano, né? Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo aí as oportunidades nos clubes, as oportunidades aí no auxílio aos intermediários. Hoje você pega assim os próprios familiares de jogadores, eles muitas vezes buscam aí assessoria jurídica própria. Então, eu acho que é ter a curiosidade de se aventurar, entender um pouco mais o que é e o que representa esse chamado aí direito desportivo, né? Eu acho que isso é o conselho aí que fica aí da minha parte. Obrigado, André. Felipe. Olha, de minha parte, primeiro agradecer aí, bate-papo espetacular, estamos à disposição. Eu corroboro com o entendimento do André aí, já tinha expresso antes também, que eu acho que tem uma série de oportunidades aí no mercado. O mercado precisa de pessoas capacitadas, pessoas comprometidas, independente de ser do clube ou não, no sentido de coração, né, que é o meu caso. Sofro bastante aí, quase fui parar no Instituto do Coração, né, anteontem, mas todo lado da satisfação, assim, de saber que a gente está fazendo uma coisa que envolve paixão, compensa o sofrimento aí. E eu acho que o mercado tá ficando extremamente complexo em termos de normativas, e para isso precisa de cada vez mais de pessoas que tenham um comprometimento com o estudo, com a interação, e saber lidar com as situações também, porque não é só a parte legal, né, a jurídica, no nosso caso aqui, que ela vai prevalecer. O próprio Tomás retratou bem que, às vezes, existem situações que são contratadas se sabendo que vai ter uma dificuldade ali na frente, mas o giro de mercado é esse mesmo, né? As pessoas, o mundo do futebol, no caso do âmbito de direito esportivo vinculado ao futebol, ele tem que estar preparado para isso, porque o mundo é muito redondo, né? Hoje, aquela situação contratual que é desfavorável a mim, amanhã vai ser favorável. E é impressionante como as operações elas giram rápido, e aquela pessoa que eventualmente te direcionou, fez um caminho que tu não achou muito legal, logo ali na frente, ali, às vezes questão de semanas, tu está novamente com ela por uma outra situação que ela está num passo de fragilidade. Então, o respeito, né, fazer as coisas corretas, saber do que está falando efetivamente, e saber também que, né, eu tenho batido nisso porque hoje em dia com lives como essa, com o dinamismo do WhatsApp, sistema da FIFA, clearing house, enfim, interação cada minuto, né? As máscaras caem, a gente acaba sabendo quem é quem, e os clubes, principalmente, eu acho, estão cada vez melhor, mais seguros das operações, e eu tenho notado também, para finalizar, com os meus colegas, é impressionante como a evolução contratual e de capacidade dos colegas tem melhorado cada vez mais, e a gente realmente aprende todo dia. E fica aí um convite aí, por favor, Diogo, divulga. Estamos em busca aí de estagiários e estagiárias que queiram entrar para esse mundo, sabendo que é um mundo que é difícil, tem muito trabalho, mas que ao mesmo tempo é muito prazeroso, e como eu já retratei aqui, tem uma gama de oportunidades, mesmo não sendo dentro do direito, se assim não quiser. Abraço a todos. A oportunidade está aí, uma e sabendo live. que tem que ser colorados também, tá? Só o Felipe não quer falar, isso eu vou fazer aqui, advogar para ele. Isso aí a gente vê depois. E aí, Tomás? Então, vou terminar agradecendo mais uma vez ao Diogo e ao Romano pelo convite. Para mim foi uma honra, como eu falei no início, compartilhar essa mesa com o Dr. André e com o Dr. Felipe. Eu tenho um monte de dica para dar, sendo alguém que ingressou na área há pouco tempo, há poucos anos, e que pegou dica com muita gente que já estava e teve muita ajuda de quem tem influência. A primeira dica que eu vou dar, principalmente se tem algum estudante
colorado assistindo essa live é aproveita a oportunidade que o Dr. Felipe está dando. Isso aí não aparece toda hora. É muito difícil trabalhar dentro de um clube. E se eu entendi bem, o próprio Dr. Felipe começou no Inter como estagiário. Então, Exatamente. não é fácil. Não, é muito raro o que está sendo proporcionado para vocês aqui. Mas, assim, de maneira geral, tá? E de forma resumida, que não vai dar tempo de falar tudo que eu gostaria. Participem de eventos presenciais, conversem com quem atua na área, se interessem, estudem, e se for procurar uma especialização, procura alguma que tenha uma etapa de prática em alguma entidade, em algum escritório de advocacia, em algum clube, que te faça colocar a mão na massa e que tu aprenda realmente com quem atua na área, com quem faz as coisas acontecerem. Porque é a partir desse contato prático, a partir do contato com as pessoas que atuam, a partir de se fazer ser visto, de realmente criar uma rede de contatos importante, que tu vai conseguir se desenvolver e te manter. E uma última observação: o direito esportivo hoje ele está muito amplo, de maneira que não é só clubes, não é só agentes, não são só atletas e treinadores que podem ser objeto de trabalho de um advogado. Hoje em dia, principalmente com as mudanças legislativas, existe muita coisa que se pode atuar em âmbito regulamentar, legislativo, consultivo. Está aí saindo a medida provisória da regulamentação das apostas. Tem a questão a nova Lei Geral do Esporte saindo agora. Então, tem muita coisa nova saindo para ser estudada e que não necessariamente se vai trabalhar como advogado consultivo ou contencioso de clube, de agente, de jogador, de treinador, ou mesmo dentro de clube. Tem outras questões também que se pode trabalhar no âmbito do direito esportivo, questões até de esportes olímpicos, de lei de incentivo ao esporte, enfim, são inúmeras as possibilidades, mas a principal dica é participar, ir em evento, conversar com pessoas que atuam e buscar o conhecimento e a especialização, porque assim tu conhece as pessoas e acaba tendo oportunidades. É isso. Muito bom, Tomás. É um prazer aqui te receber, né? Depois de ser nosso aluno e poder contar um pouquinho essa história, porque às vezes a gente fala para o pessoal, cara, eu quero começar como advogado no clube. Por onde começa? Cara, faz um clube, faz um curso na área de gestão, conhece as pessoas que estão envolvidas dentro do mercado do futebol. Não necessariamente vai ser o teu papel ali, né? Então a gente acaba vendo que as relações dentro do futebol, elas são muito importantes, o network. Então começa por aí que tu vai chegar ali logo, logo. Mas, pessoal, agradeço, né? Acho que foi um baita bate-papo, como a gente fala aqui no Sul. Posso fazer um último registro só, Diogo? Claro, eu ia passar para o Romano aqui conduzir com vocês a Eu queria registrar os meus parabéns ao doutor Felipe Dalegrave, que é um advogado nato e que é nascido aos 11 de agosto de 1983. Amanhã completa 40 primaveras aí nesse mundo. Olha aí, doutor Felipe. É o dia do advogado, não é? É, né? É claro. É. Devia ter sido amanhã a live, ainda bem que o jogo transferiu para hoje, então. Amanhã a gente tem o segundo momento que a gente vai falar exclusivamente da parte de SAF. Então, assim, o Tomás estava falando das áreas, a gente nem falou de liga aí, que o Felipe está bem envolvido nessa questão, a gente não falou de SAF, da estruturação e das oportunidades que isso gera. Então, assim, tem muito ainda, muito campo para ser tratado. Fora todas as áreas adjacentes ao futebol que todo clube, todo atleta também enfrenta, que são questões comerciais, de publicidade, marketing. Então, enfim, pode trabalhar para uma marca desportiva, não vai deixar de ser um advogado desportivo. A gente estava falando com um clube aí que fez a compra de uma aquisição do gramado, né, sintético, a complexidade que foi para fazer essa negociação e quantos agentes no meio estavam. Então, tinha fábrica na França, tinha nos Estados Unidos, tinha não sei o quê, juntar tudo isso para acontecer, né? Então, é muita oportunidade. Rodrigo. Então, agradecer aí novamente aos 3 participantes, todo mundo que nos escutou aqui. Eu lembrar, como o Diogo falou, amanhã nós temos nosso segundo dia, então recebendo Maíra, advogado do Botafogo, e o Marcel Belfior, advogado desportivo também, para falar exclusivamente dos aspectos jurídicos
da lei da SAF, completou agora no dia 6 de agosto 2 anos de sua aprovação, então nós vamos debater um pouco as consequências desses 2 anos, o que está sendo tratado. Então, convido todo mundo que está aqui hoje a estar com a gente amanhã também. Fechamos? Feito, boa André, noite. muito obrigado. Felipe, mais uma Valeu, vez, muito gente. obrigado. Mais uma Parabéns. vez, muito obrigado a todos. Boa noite a todos também. Obrigadão, Abração, gente. Tchau. Valeu.